A vida em Cristo, o estudo e a meditação para o proveito da alma. É isso que nós estamos fazendo aqui. Essa é a nossa primeira lição, é o nosso primeiro encontro. E como quem me conhece sabe, eu gosto de começar com uma história, um conto, tudo aquilo que vai ser feito. E eu quero começar então te contando que no último um ano e meio eu venho escrevendo o que seria a minha próxima obra, meu próximo livro. Claro, os projetos de Deus são diferentes. Eu vim morar no sul da Itália, assumi uma paróquia, a formação dos teólogos e acabei então mudando os meus planos. Os meus planos então são transmitir a você o conhecimento, o estudo que nós tínhamos planejado em um livro aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, enviai a nós um raio da sua luz e que nesta manhã, em que nós iniciamos mais um dia de formação, de estudo, de meditação, nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza você e te ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a seguir as aulas, a acompanhar. E eu vou dizer para você, então, isso a modo de introdução. É uma história chamada Sombra e Água. Me acompanhe porque é em cima deste conto, é em cima dessa história que todas as próximas lições, todas as meditações, toda a reflexão bíblica, todo o esclarecimento teológico que nós formos fazer, eu quero construir em cima deste conto. O nome dos personagens, o local, tudo, a chave é um salto para aquilo que nós vamos estudar depois. Aquela era uma manhã de sol radiante e diante de um horizonte interminável se espraiava um deserto que parecia querer engolir o próprio céu. Um homem, vestido modestamente, caminhava com determinação. Seu sombreiro erguido, fugídio como um sonho perdido, e mais parecia com um baluarte imaginário do que um abrigo real. Ao seu lado, um viajante mais vivenciado, chamado Elias, fustigava-se com a preocupação que só a sabedoria traz. Para Elias, o calor abraçava o deserto como um velho amigo, mas não havia conforto naqueles braços abrasadores. O ar vibrava com a miragem das esperanças desvanecidas, enquanto as areias sussurravam canções de solidão e saudade. Em contraste, a luz do sol dançava sobre as dunas, revelando sombras que se contorciam como pensamentos inquietos que vagavam pela mente dos dois homens. Era nesse cenário de beleza indomável e de desespero inato que Elias, com seu olhar sobranceiro, refletia sobre a natureza humana. Uma dualidade tão sublime quanto grotesca, onde o potencial de grandiosidade coexistia com a fragilidade da alma. Lembrando que na busca por um sentido, cada passo poderia ser a epifania ou a queda. Assim, enquanto o deserto se desenrolava à sua frente como uma parábola de erros e redenção, os dois homens caminhavam em busca não apenas de água, mas de um consolo para suas inquietações que se escondia entre os grãos ardentes de areia. Você realmente não levará água, disse Elias, interrogando o silêncio com a voz entrecortada pela angústia do conhecimento. O sol, o sol, ali adiante será um tirano sem igual. Para que água? Respondeu o homem, com um sorriso que desmentia a gravidade do momento. Como se a simples alegria pudesse substituir a necessidade. Veja, meu sombreiro, ele é a minha proteção, a sombra que me guiará através deste mar de areia. Que mais poderia eu precisar? E além do mais, alguém um dia me disse que essa água tua parece suja,
contaminada. Ah, mas você já experimentou dela? Bisbilhou Elias. Jamais cairia neste erro. Sou iluminado pelos meus conhecimentos. Elias contraiu a testa. Sua experiência, como um velho sábio, reconhecia a tolice na confiança cega daquele homem. Permita-me contar-lhe uma história antiga, ensinada pela tradição da minha família, começou Elias. Sua voz ganhando cada vez mais uma cadência suave, como um fio de esperança em meio àquela aridez. Era uma história de um viajante que atravessava um deserto, não muito diferente do nosso, repleto de ilusões e desafios escondidos nas sombras da areia. Este viajante, que chamaremos de Kindish, era alguém cheio de vigor e autoconfiança. Certo dia, ao preparar-se para a jornada, foi advertido por um velho sábio que conhecia bem o deserto. O homem, com a pele marcada pelo sol e olhos que haviam testemunhado muitas tempestades de areia, disse a Kindish: não subestime a aridez e leve consigo o que é essencial. A sombra pode ser enganadora e o calor do dia é um inimigo astuto. Mas Kindish, impelido por um espírito jovial, riu dos conselhos e respondeu: confio na minha experiência. Tudo o que preciso é de um sombreiro. Ele me protegerá e a luz do sol não me afetará. Com um gesto desdenhoso, ele pegou seu sombreiro leve, colorido, e partiu sem um pingo d'água. No começo, a travessia parecia fácil. O sol brilhava numa aliança com a areia, criando um espetáculo cativante que enchia Kindish de euforia. Ele caminhava com passos largos, confiava na sua sombra dançante sobre o chão. No entanto, à medida que as horas se arrastavam e o calor se intensificava, a realidade começou a se mostrar implacável. O sombreiro, embora colorido, charmoso, oferecia apenas uma proteção superficial. Um frágil escudo frente ao ataque do calor escaldante. Kindish começou a suar profusamente, a sede se instalando como uma companheira indesejada à areia. Antes um cenário brilhante, tornou-se um terreno traiçoeiro. E a luz do sol começou a se transformar em um fardo pesado. Cada raio se convertendo em uma punhalada de lembranças do que não trouxe consigo. Após horas de caminhada, Kindish se viu parando, exausto. Sua visão turvava e as miragens dançavam com um encanto maligno, mostrando oásis que não existiam. Ele caiu no chão, impotente. A sombrinha virando-se sobre ele, completamente inútil diante da escassez de água. Foi então que, em meio ao deserto, ouviu um som. Como se a areia murmurasse segredos. Em sua mente ecoavam as palavras do velho sábio. O peso da arrogância vertia-se em arrependimento. Perto de sua cabeça, a areia movia-se suavemente, como se uma força invisível tentasse levantar Kindish, relembrando de que, por mais forte que se considerasse, havia lições que não poderiam ser ignoradas. Por fim, um grupo de nômades que viajava pela região encontrou Kindish. Com generosidade, agraciaram-no com água e abrigo, e ao olhar para aqueles perto dele, Kindish percebeu que não era apenas sua vida que dependia dele. Era a humildade de saber que, em qualquer jornada,
O apoio do outro é tão vital quanto o conhecimento que se acumula em nossas próprias experiências. Presta atenção. Desde aquele dia, ele nunca mais subestimou a importância da preparação e das obras de solidariedade. Compreendeu que a sombra, quando percebida como um manto de proteção, pode se transformar rapidamente em uma armadilha, senão acompanhada pela sabedoria prática. Elias, ao final de sua história, lançou um olhar profundo ao homem que viajava ao seu lado. Como se a areia no deserto acumulasse o peso de suas palavras. Esperava que a lição de Kindish ecoasse não apenas nas memórias do jovem, mas também em suas escolhas. Esses beduínos, meu caro jovem, são os pais dos meus pais. Afinal, na vastidão do deserto, cada um carrega não apenas as suas armas, mas também o convite para escutar as experiências que nos cercam. Mas isso não se aplica a mim, exclamou o homem, rindo da advertência. Conheço o deserto como a palma da minha mão. A sombra do meu sombreiro é mais do que suficiente. A jornada prosseguiu. O deserto, ardendo e ávido, parecia zombar daquela imprudência. Com o tempo, a areia se aquecia sob seus pés e o homem, no auge de sua segurança, começou a experimentar a mordida da sede. O que há de novo em seu semblante? Percebeu Elias já inquieto. Você não parece bem. É apenas uma leve sede. Retrucou o homem com a bravata que começava a desmoronar. Estarei bem. Continuarei a marcha. Todavia o sol, que nunca cede, martelava, incessante. Os raios se tornavam punhais e a sombra do sombreiro uma lembrança cada vez mais fugídia. Elias, alarmado, afirmou mais firmemente: você deve reconsiderar, amigo. A sombra é um toque de oásis fugaz, mas a água é vida. Lembre-se da última vez que a verdadeira saciedade lhe tocou. Eu vou repetir porque a água é a vida. Lembre-se da última vez que a verdadeira saciedade lhe tocou. Não sou como você, rebateu o jovem, já empertigado, sua voz ressoando com um eco de desafio. Tenho fé neste sombreiro e isso me basta. Neste momento, uma trupe de viajantes cruzou o seu caminho e uma mulher, com um cesto de frutas e garrafas brilhantes de água, deteve-se curiosa. Precisam de auxílio? Indagou ela com a sabedoria que vem da experiência. O deserto não cede lugar para o orgulho. A água é um dom que não deve ser desprezado, disse ela. O homem cruzou os braços e com arrogância respondeu: não necessito da sua água. Elias, que reconheceu a terna familiaridade daquela mulher, suspirou. Mas a mulher, dotada de paciência, ela insistiu. A sombra traz um alívio momentâneo, mas a verdadeira nutrição vem da água. Considere aceitá-la. Mas o homem, com desprezo, apenas sorriu e seguiu em frente. O tempo passara e a ansiedade foi crescendo como uma sombra impertinente. Ao olhar para a areia ardente, seu sombreiro já não oferecia consolo. O oásis, contudo, tornou-se uma miragem glacial em sua mente. Uma promessa de vida que ele negava a si mesmo. Finalmente, a sua teimosia o levou à queda e ele, de joelhos na areia abrasadora, caiu. Elias, com a urgência de um irmão, correu até ele. Não podemos desistir agora, meu irmão. A água está bem próxima. Lutemos por ela.
Eu não consigo, murmurou o homem, a voz se arrastando como se fosse areia consumida pelo vento. Sangue e suor misturavam-se na areia enquanto ao longe o oásis resplandecia sob a luz inclemente. Com determinação, Elias tomou o homem em seus braços e o carregou debaixo de seu próprio sombreiro. Com um último esforço, o homem seguiu o olhar ardente de Elias. O oásis, fincado na sua mente, transformou-se de uma miragem distante em um objetivo palpável. Mesmo diante de sua teimosia, uma centelha de entendimento começou a arder. Por favor, vamos! Gritou Elias, puxando-o com fervor. Errantes em sua jornada, os dois prosseguiram a sua viagem, em direção à vida. As palmeiras do oásis pareciam dançar à distância, como se convidassem os dois viajantes a um renascimento. Cada passo era uma luta, mas o desespero e a esperança entrelaçados conduzia-nos cada vez mais perto daquele lugar de alívio. Finalmente, ao alcançarem o oásis, a água cristalina, em sua glória, reluzia sob o sol como um tesouro que desafiava o deserto. O homem, ao ver o líquido brilhante, sentiu uma onda de gratidão e um novo entendimento emergir das profundezas do seu ser. Eu estava tão cego e obstinado, murmurou, a voz agora repleta de humildade. A sombra é um abrigo por si só, mas é a água que realmente sustenta a vida e mata a sede. Elias, satisfeito com a transformação do amigo, proporcionou-lhe um gole da refrescante fonte. Cada gota que tocava seus lábios era um alívio não apenas para o corpo, mas uma verdadeira purificação para a alma. O deserto nos ensina, disse Elias, sorrindo gentilmente. Não se trata apenas de confiar em nossas próprias forças, mas de reconhecer a necessidade do outro e da graça que nos é oferecida. O homem, agora reanimado, olhou ao seu redor e o oásis se iluminava em sua beleza radiante, e naquele instante uma nova sabedoria brotou dentro dele. A sombra do sombreiro, antes sua única defesa, agora se tornava parte que se completava frente à plenitude que a água oferecia. Que lição tão reverberante, disse ele, com um semblante de gratidão genuína. E assim, sob a sombra jovial das palmeiras, os dois homens encontraram não apenas um oásis no deserto, mas a verdadeira renovação de suas almas. E o deserto, em vez de ser apenas um cenário de desolação, transformou-se em um campo fértil de aprendizado e comunhão. A jornada seguia, mas não mais como dois viajantes solitários. Agora, como irmãos unidos pela realidade de que, em cada passo da vida, a fé deve sempre caminhar de mãos dadas com a busca pela verdade e pelo apoio mútuo. E assim, deixaram o oásis, com os corações entrelaçados pela sabedoria do deserto, prontos para enfrentar qualquer desafio que se apresentasse no horizonte. Essa é a história que eu escrevi pouco a pouco, voltei com várias camadas de edição, claro, para poder dar o sentido que eu desejo dar. Escreva aqui para mim nos comentários aquilo que mais te marcou, aquilo que você entendeu, que personagem é o quê, que analogia você pode fazer de cada elemento, enfim, faça um pouco de reflexão teológica.
use aquilo que você já tem como instrumento. Deixa aqui embaixo seu comentário e conta para mim também o que você achou dessa história. É a partir dessa história que eu quero abrir esse curso, tá bem? Na próxima aula, então, eu vou falar da importância da oração, da meditação, do estudo e da formação, deles caminharem juntos, da dedicação que é necessária para um progresso na vida espiritual, que é aquilo que desejamos fazer. Obrigado por me acompanhar até aqui. Agora eu te peço, se fez sentido para você esse vídeo, de deixar o seu like aqui, tá bem? De fazer um comentário, se for possível, de compartilhar com alguém que você acha que pode crescer com essa história. Se você não me segue, já siga, e nós nos vemos na próxima aula.